Manter o peso pode ser um desafio para muitas pessoas. Esse é o seu caso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que a medicina tradicional muitas vezes ainda não está preparada para isso. Eu recebo vários pacientes no consultório com queixas sobre manutenção de peso ou porque querem perder peso. E eu percebo que muitas condições relacionadas à dificuldade da manutenção ou da perda de peso está relacionada a hábitos e a desinformações relacionadas à dieta, atividade física e a uma boa qualidade de vida. Pessoal, quando a gente não tem informação suficiente sobre saúde, é muito difícil com que as coisas ou a nossa gestão sobre todo esse processo seja bem feito. Eu costumo dizer para os meus pacientes que um bom planejamento de saúde é essencial porque a estratégia ela é fundamental na aquisição tanto do peso quanto da forma física, mas quanto de outras situações relacionadas à saúde que não são visíveis, mas são uma consequência dela mesma. A questão do peso é uma questão que eu acho que, talvez nos dias de hoje, é uma das que mais chama atenção, porque às vezes a construção relacionada ao físico vem antes do próprio entendimento da saúde. É como dizer assim, todo indivíduo saudável, de uma certa forma, ele vai ser magro, mas nem todo magro é saudável. E o que significa isso? Significa que a dieta tem um poder definitivo, inclusive nessa manutenção. Eu percebo que muitos pacientes eles são viciados em hábitos que são destrutivos e desastrosos para a saúde. Ali na conversa do consultório, quando a gente tá, eu tô tentando implementar talvez uma nova dieta ou novos hábitos, eu percebo que existem falas assim: poxa, doutora, mas a minha felicidade é a pizza da sexta-feira, do domingo, o chopp do final de semana, e de repente a felicidade está condicionada ao hábito de comer alguma coisa e esse alguma coisa é negativo para a saúde. Eu também percebo que tem pacientes que falam assim: poxa, hoje eu mereço. E aí, quando vem essa frase, normalmente vem o bolo, enfim, o açúcar, alguma situação desastrosa para esse contexto. Nós nos habituamos a situações que são negativas para nós, com desculpas em relação a gostar muito daquilo, então ter um apego muito grande sobre aquela comida ou sobre aquela situação que faz sabidamente mal para nós. Se a gente entende que o cérebro ele é um órgão que vai nos levar sempre para o mesmo lugar e esse mesmo lugar é condicionado pelos nossos hábitos, toda sexta-feira você vai desejar aquela pizza, todo domingo você vai desejar aquela pizza porque você ensinou o seu cérebro a pensar daquela forma e a desejar aquela situação. Estudos demonstram, olha que interessante, que nós ficamos não só viciados por isso, mas a tribo que você caminha junto, os seus amigos, ela também importa. Então, diversos estudos já documentaram que se você, de repente, convive com os seus amigos que vão sempre no mesmo bar e pedem as mesmas comidas e bebidas, você vai ter uma tendência a fazer o que eles fazem. Então, se eles forem fumantes, você vai ter uma tendência a fumar também. Se eles não são esportistas ou não fazem atividade física, você vai ter uma tendência a ser sedentário também. E o contrário é 100% verdadeiro. Se você resolve trocar de tribo e de repente andar com atletas, com pessoas que cuidam da saúde, em pessoas que têm vidas mais saudáveis, é muito comum ou existe uma tendência muito forte que você passe a fazer os mesmos hábitos, a ter os mesmos hábitos daquela nova tribo. Isso foi documentado por estudos, inclusive muito longos, em que eles documentaram que não só a tribo que você anda, mas que também alguns sentimentos ou algumas situações, elas desfavorecem a saúde. Uma delas é o desconhecimento sobre a qualidade da comida que a gente come. Então, muitas vezes, os pacientes eles acreditam que os carboidratos são todos iguais e que trocar uma coisa pela outra não tem uma grande diferença no nosso organismo. E a gente está vendo que várias dietas e com várias dietas com slogans muito promissores, como por exemplo a dieta low carb, que diminui a quantidade de carboidratos, mas que a gente deve aumentar outros elementos para que ela fique saudável, ou o próprio jejum intermitente. O jejum intermitente é aquele jejum onde o indivíduo fica mais de 12, 13 horas, idealmente 16, 18 e até 24 horas sem comer. A gente está vendo na mídia uma grande exposição sobre o
o jejum e falando que o jejum pode causar doenças metabólicas, o que realmente assim é uma situação que eu chamo, né, até de desastrosa para vocês pacientes que estão em contato muitas vezes com múltiplas situações muito difíceis de interpretar. Um dia o ovo faz mal, o outro ovo faz bem. O jejum faz bem, o jejum faz mal. Enfim, uma série de situações que são colocadas para vocês que não estudam sobre isso e que muitas vezes ficam perdidos no que fazer. E quando eles me perguntam sobre o peso está relacionado a uma série de fatores que são importantes que vocês entendam. E mais uma vez eu vou bater na atividade física. É muito importante, principalmente depois de uma faixa etária, que você pratique uma atividade física, porque isso vai ajudar você a manter o peso. E a atividade física não é só importante por isso, porque ela vai liberar fatores como química importantes no seu cérebro que vão ajudar a reduzir a sua fome e a você se sentir saciado por muito mais tempo. Então são tecnologias que nós temos internamente que estão disponíveis, né? E a gente não precisa pagar nada para isso e que podem ajudar a gente numa longa distância a não só cultivar melhores hábitos, mas a sentir muito mais prazer em fazer as coisas que a gente tem que fazer. Sobre alimentação, pessoal, eu sempre brinco com meus pacientes, né? Um bom nutricionista é aquele que ensina o paciente a comer. E você ter um bom nutricionista para te ensinar e a te deixar livre para que você possa executar esses ensinamentos ao longo da sua vida é fundamental, principalmente no início. É muito comum eu pedir para os meus pacientes visitarem certos nutricionistas que ajudam nessa composição inicial e vão direcionar esses pacientes para uma alimentação mais saudável, vão corrigir problemas de base, porque problemas inflamatórios muitas vezes dificultam a perda de peso. É muito comum a gente escutar as mulheres com problemas gastrointestinais ou elas não vão no banheiro e é interessante porque elas falam, não doutor, é normal, eu vou a cada 2 dias. Não é normal eu evacuar a cada 2 dias. Então, problemas de tireoide, várias situações inflamatórias do nosso organismo, se elas não forem corrigidas, elas vão dificultar ou com que o paciente consiga manter esse peso a longo prazo ou ele não se preocupe, o que é melhor ainda, em nunca mais engordar. Vocês percebem que isso não é um processo que envolve uma coisa só, ou tomar um medicamento, ou de repente fazer uma situação específica da vida, e envolve o entendimento de uma situação que é muito maior e que vai fazer a longo prazo um resultado muito mais efetivo e duradouro e melhor ainda, vai te dar muito mais prazer de estar vivenciando o seu corpo, o seu templo, do que se você tentar de repente fazer por meios mais curtos ou mais rápidos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Hoje nós temos uma quantidade de drogas que são essas drogas de última geração, como o Ozempic, por exemplo, que tem seu lugar, né? Tem seu lugar, tem pacientes que têm um benefício importante, principalmente se bem prescrito e se feito um acompanhamento pós-uso desses medicamentos, mas que ao mesmo tempo, para determinados pacientes que estão buscando apenas o emagrecimento, pode ser muito perigoso. E a falta do entendimento de que a sua vida, os seus hábitos, depois que você tirar esse medicamento, eles vão influenciar muito mais sobre o seu peso, é fundamental na escolha do método e como que você quer sustentar essa perda de peso. Então, pessoal, aqui assim, eu deixo uma sugestão para que você aumente o seu conhecimento sobre a raiz das suas escolhas alimentares, se isso está relacionado ao seu passado, ao que você conheceu na sua infância e o quanto que os seus hábitos hoje determinam um caminho de sucesso ou de fracasso dentro da dinâmica da manutenção do peso. Eu falei bastante desse assunto, mas esse é um tema que dá pra gente falar o dia inteiro. Então, se você ainda tem alguma coisa pra me contar, ou se você gostaria de saber mais alguma coisa, deixa aí nos comentários. E agora, se inscreve no canal, aciona o sininho serve pra justamente toda vez que um vídeo novo aparecer no ar, você fica sabendo na hora. Me segue nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.